Ontem aconteceram as primeiras partidas das quartas de final dessa temporada da Liga dos Campeões. E aqui estão os resultados. Ontem foi dia bom para os visitantes, afinal o Arsenal venceu o Sporting em Portugal por 1-0, com gol de Kai Havertz no apagar das luzes, e num jogaço o Bayern de Munique derrotou o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu por 2-1, com gols de Luiz Dias e Harry Kane, enquanto Mbappé descontou para os donos da casa. Agora nós saberemos quem serão os classificados desses duelos com os jogos da volta que acontecerão na semana que vem. Os jogos de ida das quartas de final da Champions League terão sequência ainda nessa quarta, com o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid e o jogo entre PSG e Liverpool. Para mim, hoje, os favoritos são os donos da casa. Resta saber se o Barcelona vai dar conta de vencer o Atlético mesmo sem Rafinha. Agora, no caso do PSG, eu acho que será um jogo mais tranquilo. O Liverpool não passa por um bom momento, enquanto o PSG está voando. E eu quero aproveitar que eu estou falando sobre a Liga dos Campeões, os jogos de ontem, os jogos de hoje, para anunciar para vocês que eu venci o projeto da TNT, a fase 2 do Criadores em Jogo, e eu vou junto com a equipe da TNT Sports para a Liga dos Campeões, para acompanhar a semifinal. Então, teremos muito conteúdo aqui no canal, muito conteúdo nas minhas redes e com certeza muito conteúdo na TNT também. Obrigado a todos que acompanharam ontem a transmissão, que torceram por mim e claro que sempre apoiam os meus conteúdos, porque é graças ao apoio de vocês que a TNT reconheceu a minha força e vai me levar para a semifinal. Muito obrigado a todos. Real chamará reforço na lateral. O Real Madrid vai precisar apelar, porque com o que aconteceu no jogo de ontem, eles não terão outra saída senão chamar por reforços, principalmente para sua lateral esquerda. Quem assistiu ao jogo de ontem sabe exatamente do que eu estou falando. O Michael Olise, atacante francês do Bayern de Munique, praticamente aposentou Álvaro Carreras. Carreras foi driblado por Olise em pelo menos 3 oportunidades. E sempre que o Olise estava ali de frente com o Carreras entrava em desespero, porque ele não sabia se o Olise daria o tapa para o fundo, se o Olise tocaria a bola para trás, se o Olise viria costurando por dentro. O Olise jogou de novo muita bola ontem, tá fazendo uma temporada avassaladora e ontem veio dele também a assistência para o gol de Harry Kane, segundo gol do Bayern de Munique. Então, como o Olise fez o que quis com o Carreras, o Real agora vai ter que apelar. Segundo o jornalista espanhol José Luis Sánchez, do La Sexta Deportes, o Real Madrid está cuidando com muito carinho do lateral esquerdo francês Mendy para que ele esteja apto para o retorno na semana que vem para o jogo da volta. A ideia é que o Mendy, que é um jogador mais físico, um marcador melhor, esteja à disposição para que ele possa ter esse embate com o Olise. Agora vem a dura realidade. Na fase em que o Olise está, na forma em que ele está nessa temporada, eu não enxergo que exista um lateral esquerdo no mundo capaz de ganhar a maioria dos duelos dele. Pode ter um lateral que vai ganhar alguns. Agora, a maioria hoje, ele que vai ganhar, porque ele tá voando. Fisicamente bem, tecnicamente muito bem. Sem contar que eu acho que o diferencial do Olise são as tomadas de decisão. Ele sabe o momento certo de finalizar, o momento certo de driblar, o momento certo de servir um companheiro. Não é à toa que ele tem os números que tem nessa temporada, tá voando. Olise perto de superar Messi. Michael Olise está a um passinho de superar Lionel Messi. Calma que não é em número de títulos, em número de bolas de ouro, mas é em uma especialidade do jogador do Bayern: assistências. Até hoje, o jogador que mais deu assistências em uma única temporada, pegando times das 5 grandes ligas europeias, foi Lionel Messi, na temporada 2011-2012. Quando ele deu 31 assistências a serviço do Barcelona. Lembrando, o Messi havia dado 31 assistências em 58 jogos, que é um número absurdo. Só que com a assistência que o Olise deu ontem para o gol do Harry Kane, segundo gol do Bayern, ele já chegou a 29 assistências em 41 jogos. Como o Bayern ainda terá pela frente mais um jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, terá pela frente jogos da Bundesliga também, a tendência é de que o Olise dê pelo menos mais 3 assistências, até pelo ritmo em que ele está,
e ele consiga então superar o Messi e se tornar o maior assistente em uma única temporada nas 5 grandes ligas da Europa. Por conta desses recordes, desses números, desse desempenho, muitos já colocam o Michael Olise na discussão pela bola de ouro dessa temporada, junto com o companheiro de time dele, o Harry Kane, junto com o Kylian Mbappé, junto com o Lamine Yamal. Será que ele vai sustentar isso até o final? Rafinha mira seu retorno. O Rafinha está trabalhando já na sua recuperação e ele tem um jogo em mente para ser o seu retorno de lesão. O Rafinha acabou machucando a coxa no amistoso do Brasil contra a seleção da França na última data FIFA e ficará afastado dos gramados por mais ou menos 5 semanas. E o Rafinha está trabalhando duro, firme na sua recuperação, porque ele mira voltar em um jogo específico. Como ele não sabe ainda o que acontecerá na Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões pode acabar na semana que vem para o Barcelona, então ele está fazendo o seu planejamento com os jogos da La Liga. E aí vem a informação do jornal catalão Mundo Deportivo de que o Rafinha está trabalhando para que ele retorne para o jogo do dia 10 de maio. No dia 10 de maio, o Barcelona enfrentará o Real Madrid. Teremos um El Clássico. Nesse momento, o Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol, então poderá chegar para esse jogo do dia 10 de maio contra o Real Madrid com o título quase que encaminhado. E uma vitória sobre o maior rival poderá dar, quem sabe, os finalmente para o campeonato. Por isso que o Rafinha quer se preparar para esse jogo em específico, para poder voltar e pegar o Real Madrid. Time contra o qual ele tem se dado muito bem nas últimas partidas. Essa ausência do Rafinha será um teste de fogo para o Barcelona, porque hoje a gente sabe que o Barça é muito dependente de Rafinha e Yamal, tanto para a criação das jogadas quanto para a finalização. Agora, com a ausência do brasileiro, com ele no DM, o Yamal acredito que será sobrecarregado, e os próprios adversários saberão que as jogadas de maior perigo sairão dos pés do Yamal. Então a tendência é que o Yamal passe a ter uma marcação reforçada. Porque quando a gente olha para outros jogadores do Barça, como o Lewandowski já não é mais o mesmo de quando ele chegou no Barcelona. Até fisicamente ele já deu uma decaída. Você olha para outros jogadores como o Dani Olmo, como o Fermin, eles são bons de bola, mas não têm o mesmo nível de protagonismo. O jogo hoje contra o Atlético pode ser já um aperitivo de como será isso. Ancelotti renovará com a seleção. Enquanto não sai a lista definitiva da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti e a CBF vão encaminhando a sua permanência até 2030. Segundo informação de Pedro Ivo Almeida da ESPN, a renovação de contrato do técnico italiano está muito bem encaminhada. Ancelotti terá então o seu contrato renovado até 2030, lembrando que o atual contrato ia só até o fim dessa Copa do Mundo de 2026. Então, o contrato é prorrogado por mais 4 anos e ele continuará no mesmo patamar salarial. Ancelotti ganha atualmente cerca de 5 milhões de reais por mês, que o torna o treinador de seleções mais bem pago do mundo e o treinador mais bem pago da história da seleção brasileira. Eu tenho uma leitura em cima dessa renovação do Ancelotti e eu acredito que muitos vão concordar comigo. Sendo sincero, eu acredito que a CBF não tinha o planejamento de ganhar a Copa do Mundo de 2026. É claro que isso pode acontecer e é claro que o Ancelotti vai trabalhar para isso. Vai montar o grupo mais forte, na opinião dele, com essa finalidade. Mas o Brasil já tem a desculpa pronta. Caso o Brasil perca, a desculpa da CBF, do Samir, já será imediata. Vão dizer que o Ancelotti acabou de chegar, que ele não tem nenhum ano no cargo ainda, que ele precisa de um ciclo para trabalhar, para que ele teste seus jogadores, para que ele tenha uma ideia de time. Então eu acredito muito que o Ancelotti foi contratado já pensando em 2030, para que o Brasil tenha um ciclo completo com ele possa dar uma cara para o time, e 2026 é apenas o início do trabalho. Se ganhar, beleza, lucro. Agora, o esperado é perder pelo péssimo ciclo que foi feito pela CBF, com vários treinadores diferentes, com muitas trocas, com muitos problemas políticos também. Ao menos é essa a leitura que eu tenho com essa renovação logo antes da Copa do Mundo. O planejamento é 2030. Tô passando aqui no meio do vídeo para te lembrar, você tá assistindo até aqui e ainda não deixou seu like? Não é inscrito no canal? Então fortalece meu trabalho, me ajuda aí, deixa o like e se inscreve também. Bora seguir. Cruzeiro vence na estreia. Ontem a Copa Libertadores começou para a equipe do Cruzeiro. O time treinado pelo Arthur Jorge teve uma missão difícil.
foram até Guayaquil, no Equador, para enfrentar a equipe do Barcelona, que é um time que costuma ser muito chato jogando em casa, porque é um time muito físico. Mas mesmo com as dificuldades de jogar fora de casa, de estar em uma estreia, o Cabuloso levou a melhor. O Cruzeiro venceu por 1-0. Não foi um jogo brilhante, mas acho que defensivamente o Cruzeiro foi muito bem, muito sólido. E até o goleiro Matheus Cunha, que tem sido criticado pra caramba, conseguiu fazer um bom jogo ontem, com boas defesas e sendo bem seguro quando foi exigido. O gol da vitória veio de Matheus Pereira, um belo gol de cabeça após cruzamento do Fagner, que é um jogador que também tem que ser destacado. Ontem o Fagner me lembrou até bons tempos dele no Corinthians, porque foi firme na marcação e muito bem na parte da construção, tanto pela lateral quanto quando ele vinha mais por dentro, porque o Fagner sempre teve muito essa qualidade para criação. Então foi dele o cruzamento açucarado para que o Matheus Pereira marcasse de cabeça. Ou seja, vitória para o Cruzeiro e 3 pontos, começando com tudo a trajetória no grupo D. Matheus Cunha fala sobre o Wallace. A polêmica da semana no Cruzeiro foi com certeza o afastamento do volante Wallace, que acabou sendo afastado pela diretoria do Cruzeiro depois de ter criticado um companheiro de time no grupo dos jogadores, no grupo do WhatsApp. Só que ele não criticou intencionalmente no grupo. A ideia dele era criticar para outra pessoa e por engano ele mandou no grupo. Tanto que depois ele quis até apagar a mensagem, mas já era tarde, porque alguns jogadores já haviam visto. E o que circulava na imprensa mineira é que o alvo das críticas do Wallace havia sido o goleiro Matheus Cunha, que teria sido chamado pelo seu companheiro de goleiro braço curto. Ontem, após o jogo, é claro que o Matheus Cunha foi perguntado sobre isso e ele disse o seguinte para a ESPN. Isso aí já está com a diretoria. A diretoria vai tomar a decisão. Eu tenho meu princípio, meu caráter. Eu sou uma pessoa honesta e continuo trabalhando da mesma forma. Então ele não citou o nome do Wallace, mas pela forma como ele respondeu, deu a entender que realmente ele foi o alvo da crítica do volante. Eu realmente acredito que o Matheus Cunha não seja o nome ideal para ser titular do Cruzeiro, até pelas competições que o Cruzeiro tem pela frente na temporada. Não acho que ele seja um goleiro tão confiável, mas o Wallace não pode fazer o que fez. Porque se a gente for levar por esse sentido, então tá liberado o Caio Jorge, o Matheus Pereira, o Lucas Silva, pegarem e fazerem o mesmo com o Wallace no grupo. Porque o Wallace mal joga no Cruzeiro. Ele fez um único jogo na temporada e jogou por 7 minutos contra o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro. Então eles também poderiam chegar no grupo e criticar a forma física do Wallace, criticar que ele foi contratado a peso de ouro e nunca rendeu. Não existe isso. No futebol, isso é trairagem. Arboleda deve antiga advogada. Mais um capítulo da novela envolvendo Robert Arboleda. O zagueiro do São Paulo desapareceu no último final de semana e agora o que se sabe é que não é só o São Paulo que está bravo com o sumiço dele e querendo até rescindir o seu contrato. O Arboleda está devendo a sua antiga advogada. A informação foi divulgada pela ESPN Brasil. Qual é a situação? O Arboleda já devia a sua antiga advogada no final de 2025. A dívida dele com ela era de cerca de R$1 milhão. Só que ela quis fazer um acordo com o Arboleda e disse que para poder finalizar o assunto logo, ela aceitaria receber menos, receber pouco menos de R$800 mil. O Arboleda falou, beleza. Só que o Arboleda nunca pagou a antiga advogada. O caso foi então para a Justiça. A Justiça acabou penhorando uma Porsche do zagueiro equatoriano e bloqueou as suas contas. Só que aí vem a surpresa. Quando a Justiça foi vasculhar as contas do Arboleda para que pudessem pagar a ex-advogada dele, eles encontraram apenas R$12 mil. Não estou falando 12 milhões, estou falando 12 mil. Você ouviu corretamente. Ele deixou apenas 12 mil, o que dá a entender que ele estava já limpando as suas contas e fazendo movimentações com as contas de terceiros, para que ele pudesse deixar suas contas esvaziadas e não precisasse pagar a antiga advogada. Olhem a que ponto o Arboleda chegou. E olha que é um jogador que está aí há 9 anos no futebol brasileiro e tem um salário recheado no São Paulo. Então ele deixar R$12 mil na conta é claro que é algo proposital. E como ele está agora lá no Equador, curtindo com os seus amigos, essa dívida pode durar por mais tempo. Dupla brasileira criticada no México. 2 jogadores brasileiros estão sendo muito criticados no futebol mexicano.
especialmente após o último jogo, em que o América do México empatou em 0-0 com o Nashville pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Os brasileiros que estão sendo criticados são Rafael Veiga, meia ex-Palmeiras, e Lima, meia ex-Fluminense. O jornal Marca do México criticou bastante as atuações de Veiga e Lima contra o Nashville e citou que será necessário para o time treinado pelo brasileiro André Jardine contratar outros jogadores, trazer mais reforços, porque na leitura do Marca do México, Veiga e Lima não acrescentam em nada para a criatividade ofensiva do time. Lembrando que tanto Veiga quanto Lima estão no América por empréstimo até o final do ano. Isso significa que se ao final dos empréstimos o América não quiser adquiri-los em definitivo, Veiga voltará ao Palmeiras e Lima voltará ao Fluminense. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Lembrando que mais tarde, às 7 horas, eu tô de volta com mais um conteúdo pra vocês. Porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!